Olá, hoje nós conversaremos um pouco sobre os fungos. Inicialmente eu gostaria de dizer que os fungos são de importância fundamental para a vida no planeta, pois juntamente com as bactérias, eles são os principais decompositores da biosfera. Isso significa que eles têm a capacidade de quebrar a matéria orgânica que fica incorporada nos organismos e liberar o dióxido de carbono e retornar para os solos compostos nitrogenados e outras substâncias que são fundamentais para o desenvolvimento de vegetais e posteriormente para a alimentação dos animais. Então, essa característica de decompositor, além de fundamental para a vida no planeta, também traz um outro lado que é de causar danos para os seres humanos, pois os fungos, como um grupo, eles são capazes de atacar qualquer tipo de material. Então, papel, tinta, madeira, resina, qualquer material, como grupo, né? As espécies específicas atacam materiais específicos, mas como um grupo, eles são capazes de atacar qualquer coisa. Eles também são capazes de parasitar, então, seres vivos, causando danos, doenças nos seres humanos, nos animais domésticos e também em plantas. Isso resulta em prejuízos nas lavouras. Eu tenho aqui um exemplo, tenho uma folha de morango que foi parasitada por um fungo. Eu vou passar para vocês darem uma olhada mais de perto. Temos aqui 2 exemplares de Opuntia microdasis, um tipo de cactus, esse aqui saudável, esse parasitado por fungo, e vocês podem conferir o dano que eles causam, né, aos seres vivos. É bastante difícil de reverter esse quadro, eles causam muitos problemas então na agricultura e é difícil de combater esses problemas. Mas também tem as associações positivas, como as micorrizas, que ocorre uma associação entre as raízes de plantas e fungos, que faz com que a absorção de nutrientes seja muito aumentada e seja mais eficiente, sendo imprescindível essa associação para muitas plantas. Outra associação que ocorre é uma associação simbiótica entre fungos e cianobactérias ou algas verdes, constituindo o que nós chamamos de líquens. Aqui nós temos nesse tronquinho, um exemplo aqui de um líquen crustoso. Vou passar para vocês olharem. E aqui nós temos um líquen arborescente, certo? Vocês vão poder ver melhor essa associação. Além disso, os fungos, eles também são utilizados e são fontes de pesquisa para o desenvolvimento de drogas, como é o caso da penicilina e outros antibióticos, sendo fundamental para o combate de doenças causadas por bactérias. E a ciclosporina é um medicamento desenvolvido a partir de um fungo que é fundamental para que se obtenha sucesso no transplante de órgãos, porque ele evita a rejeição. Os fungos também são muito importantes para fins de alimentação. Esse aqui, por exemplo, é o shiitake, é um cogumelo comestível. Aqui é o corpo de frutificação deste cogumelo. Eu vou mostrar para vocês uma revista que traz diversas espécies de cogumelos que são comestíveis, para vocês darem uma olhada. Só que atenção, tá? Vocês não podem sair na natureza coletando qualquer cogumelo, porque parece apetitoso, bonito. Ai, vou levar para casa fazer um macarrão com cogumelo, porque eles também são venenosos. Tem diversas espécies que são venenosas e podem causar a morte. Então, só vocês comprando no supermercado ou de algum produtor que saiba que o cogumelo é comestível para vocês poderem ingerir. Fora isso, também na alimentação, podemos citar a utilização do fermento biológico. Vocês devem ter na casa de vocês, se ainda não leram,
vocês podem ver aqui que o ingrediente é Saccharomyces cerevisiae. Esse é o nome do fungo que constitui o fermento biológico utilizado nos pães. Vocês também vão saber que este mesmo fungo é utilizado na fermentação de bebidas alcoólicas, na produção de etanol, então ele tem uma significância econômica muito grande para o ser humano. Eu tenho aqui também um exemplar de orelha de pau, vocês já devem ter visto, ele é bastante comum, ele é muito bonitinho, esse fungo. Ele é um representante do filo Basidiomycota, vou passar para vocês darem uma olhada. Nós também temos aqui um Scleroderma citrino, bolota da terra, ela surge assim na terra, parece umas bolotas. Eu vou passar, vocês podem dar uma apertadinha, ó, esse aqui, esse pequenininho, se vocês apertarem, vocês vão ver que sai uma fumacinha. Nessa fumacinha aqui estão contidos os esporos dos fungos que vocês vão ver futuramente na videoaula, o que são esporos, tá? Eu tenho aqui também uma foto que eu tirei aqui em Timbé do Sul, porque eu sou apreciadora de fungos. Esse aqui é um fungo gelatinoso muito bonito, tá? E tem também uns cartões de telefone, ó, com alguns fungos. Aqui atrás do cartão traz o nome científico deles, caso vocês tenham interesse em conhecer. E após essa introdução inicial aos fungos, eu gostaria de convidá-los agora para assistir uma videoaula com a professora Cláudia, uma daquelas videoaulas que vocês gostam muito, onde ela vai passar para nós um pouco das características gerais dos fungos. Olá pessoal, hoje nós faremos uma aula introdutória ao reino fungi. Mas o que são os fungos? Os fungos são organismos heterotróficos e que até tempos atrás foram considerados plantas primitivas ou degeneradas, sem clorofila. Mas hoje sabemos que a única característica comum a fungos e plantas é o fato de serem sésseis e terem forma de crescimento multicelular, lembrando que poucos fungos são unicelulares, como as leveduras, que veremos na imagem a seguir. Evidências do campo da biologia mostram que hoje os fungos estão mais relacionados a animais do que a plantas. Eles têm uma forma de vida muito particular, o que os faz pertencer a um reino próprio, o reino fungi. O reino fungi possui 4 filos: Chytridiomycota, Zygomycota, Basidiomycota e o quarto filo, Ascomycota. E como será a estrutura básica dos fungos? Então, os fungos são essencialmente terrestres. Alguns são unicelulares, como as leveduras, que nós veremos novamente a imagem. A maioria dos fungos é pluricelular e filamentosa, apresentando filamentos densamente unidos. Estes filamentos são conhecidos como hifas, que nós veremos uma imagem a seguir. As hifas crescem rapidamente. Um fungo pode produzir 1 km de novas hifas em apenas 24 horas. As hifas das maiorias das espécies de fungos são divididas por paredes transversais, chamadas de septos, sendo chamadas de hifas septadas. Em algumas espécies, os septos ocorrem somente na base de estruturas reprodutivas, que são os esporângios ou gametângios, e em porções mais velhas vacuoladas das hifas. As hifas que não contêm septos são chamadas de asseptadas ou cenocíticas. Todos os fungos possuem parede celular, essencialmente constituída por um polissacarídeo chamado quitina,
diferenciando-se das plantas que possuem parede celular constituída por celulose, que é menos resistente à degradação. Então, pessoal, tem que lembrar, fungo tem parede celular constituída por quitina e as plantas têm parede celular constituída por celulose. Então, como será que os fungos se reproduzem? A maioria dos fungos se reproduz através da formação de esporos sexuados, formados por meiose, ou assexuados, formados por mitose. Com exceção das quitríqueas, os esporos dos fungos são imóveis e de maioria pequeno e seco. São carregados pelos ventos a longas distâncias e por grandes alturas, podendo ficar suspensos no ar por longos períodos. Isso ajuda a explicar a ampla distribuição de muitas espécies de fungos. Alguns esporos possuem mucilagem e aderem aos corpos de insetos e artrópodes que se encarregam de espalhá-los de um lugar para o outro, mas alguns fungos nunca produzem esporos. E como será que os fungos se alimentam? Os fungos são sempre heterótrofos, isto é, se alimentam de matéria orgânica já pronta, portanto não realizam fotossíntese, sendo a maioria parasitas de plantas, animais e também de humanos. Para se alimentarem, eles liberam para fora de seu corpo enzimas que quebram macromoléculas em micromoléculas, permitindo assim que sejam absorvidas, ou seja, a digestão é extracorpórea, o que caracteriza a heterotrofia por absorção. Ainda em relação à alimentação, os fungos podem ser mutualistas, em forma de líquens, quando se associam a algas ou a cianobactérias, por exemplo, aproveitando a matéria orgânica que eles produzem com a fotossíntese. Alguns fungos são saprófagos. Então, pessoal, eu espero que com essa pequena introdução que eu fiz sobre os fungos, vocês tenham conseguido compreender melhor, um pouco mais, as características gerais desses seres, né? Por que são classificados em um reino distinto, reino fungi, como se reproduzem, como se alimentam e um pouco mais.